Olá, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Meu nome é Brisa Sócio e esse é o meu canal MBS Mundo Brisa Sócio, com o nosso momento de leitura, certo? Estou aqui com o texto, com a apresentação geral da religião do Islã, escrito por Ali At-Tantawi, certo? Tradução de Samir El-Hayek. E estamos aqui nesta página 26, tá? O saber essencial e o saber teórico, certo? E depois vamos para a evidência e a doutrina. Então vamos lá, lendo aqui o texto de Ali At-Tantawi, certo? Texto de Ali At-Tantawi. O saber essencial e o saber teórico, certo? O saber adquirido por simples percepção e observação não necessita de demonstração. Por exemplo, quando você vê uma montanha à sua frente, não necessita realizar uma demonstração para provar a sua existência. Você sabe necessariamente que ela existe. A qualquer pessoa racional que ela existe, tá? E qualquer pessoa racional que a vê sabe que ela existe. Este é o saber imperativo. Sem dúvida, saber que a hipotenusa ao quadrado em um triângulo retângulo equivale à soma dos quadrados dos catetos necessita de uma demonstração racional, pois o cientista que chegou a isso por meio de uma demonstração sabe que é verdade. Porém, o ignorante não pode saber e não crer, enquanto não lhe for feita esta demonstração. Com o triângulo diante dele. E isto é o que denominamos de saber, ciência, teórico, ao qual não se pode chegar sem uma demonstração racional. Tá? Então, deixa eu ver se eu li certo aqui, ó. Este é um saber imperativo, sem dúvida. Saber que a hipotenusa ao quadrado em um triângulo retângulo equivale à soma dos quadrados dos catetos necessita de uma demonstração racional, pois o cientista que chegou a isso por meio de uma demonstração sabe que é verdade. Porém, o ignorante não pode saber e não crê enquanto não lhe for feita esta demonstração, com o triângulo diante dele. Isto é o que denominamos de saber ciência teórico, saber teórico, ao qual não se pode chegar sem uma demonstração racional. Certo? Assalamu alaikum. Esse é meu canal MBS Mundo Brisa Sócio, e estou aqui com mais um momento leitura do texto Apresentação Geral da Religião do Islã de Ali At-Tantawi, certo? Tradução de Samir El-Hayek. Vamos avançar mais um pouquinho. A evidência e a doutrina, certo? A evidência e a doutrina. A parte do saber teórico. Voltando, a ciência e a doutrina, parte do saber teórico, não necessita geralmente de demonstração, e mesmo que não se aprenda mediante os sentidos ou a observação, propaga-se e chega a ser conhecida, até que a perceba tanto o sábio como o ignorante, o maior como o menor, até que ela chegue perto do saber manifesto.
Então, isso aqui, a evidência e a doutrina, tá? Então, nessa parte aqui do texto, que fala sobre a evidência e a doutrina, parte do saber teórico não necessita geralmente de demonstração, e mesmo que não se aprenda mediante os sentidos ou a observação, propaga-se e chega-se a ser conhecida até que a perceba tanto o sábio como o ignorante, maior como menor, até que ela chegue perto do saber manifesto. Certo? Por exemplo, saber que uma parte é menor do que o todo, que um pedaço de pão é menor do que um pão inteiro, pertence originalmente ao saber teórico, pois necessita de uma demonstração. Porém, não encontramos quem duvide disso ou exija esta demonstração. Se você tira de uma criança um tablete de chocolate inteiro e logo lhe devolve incompleto, ela não o aceita. Se tentar convencê-la de que é maior, ela não crê em você, pois é evidente que a parte é menor do que o todo. Então, a parte é menor do que o todo, claro. Cada coisa possui uma identidade. Se alguém lhe pedisse, demonstre-me que essa pena que você tem na mão não é uma colher de chá, você alegaria que isto é uma evidência e não necessita de demonstração, pois uma pena é uma pena. As evidências são realidades racionais absolutamente admitidas por todas as pessoas e ninguém lhe exigirá uma demonstração delas. Se a evidência chega ao subconsciente, se estabelece nele e influi na sua intuição e nos seus sentimentos e conduz em seu pensamento, seu consciente e em seus atos, isso se denomina doutrina e a crença nela chama-se fé. Porém, nós sabemos que o homem crê na razão, algumas vezes, e na falta de razão, outras. Observamos nesses dias os seguidores de doutrinas desviadas e princípios infundados que as ou os seguem em seu conteúdo e forma, os ou as assumem em seu interior e exterior e esbanjam o seu dinheiro e a sua vida para fazê-los ou fazê-las, para fazê-las ou fazê-los triunfar. Estão falando de doutrinas desviadas e princípios infundados, né? Então, essas doutrinas, para fazê-las ou os princípios infundados, fazê-los triunfar e para protegê-las ou protegê-los. Podemos, acaso, chamar a essas pessoas crentes e homens de fé? Então, porém, nós sabemos que o homem crê na razão algumas vezes e na falta de razão outras. Observemos esses dias os seguidores de doutrinas desviadas e princípios infundados que os seguem em seu conteúdo e formas. Assumem em seu interior e exterior e esbanjam o seu dinheiro e a sua vida para fazê-las triunfar e para protegê-las los. Podemos, acaso, chamar a essas pessoas crentes de homens de fé? Sim ou não? Em termos absolutos, não. Mesmo que possam chamá-los de crentes, porém, no infundado, que é no que creem. Como disse Deus Altíssimo,
Não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro? Creem em feitiçaria e no sedutor. Quarta Surata, versículo 51. Podemos utilizar a palavra fé, qualificando-a, tá? Então, como Deus disse, e a sua maioria não crê em Deus sem atribuir-lhe parceiros. Então, e em sua maioria não crê em Deus sem atribuir-lhe, com L maiúsculo, tá? Parceiros. 12ª Surata, versículo 106. A fé, no sentido estrito, só está conceituada neste sentido, tal como se menciona no Alcorão. Na Suna e na linguagem dos ulemás, e não é válida outra denominação que não seja, neste sentido, crença em Deus, o Senhor único, tá? Então, só vou repetir essa partinha aqui, ó. A fé, no sentido estrito, só está conceituada neste sentido, tal como se menciona no Alcorão, na Suna e na linguagem dos ulemás. E não é válida outra denominação que não seja neste sentido. Creis em Deus, o Senhor único, dono das suas verdades e autoridade. A Ele pertence a submissão absoluta e não se associa outros a Ele. Dentre os submissos. Então, a Ele, com E maiúsculo, né? Pertence à submissão absoluta e não se associa outros a Ele, tá? Com letra maiúscula, entre os submissos. Crença em tudo o que Ele, com letra maiúscula, revelou ao seu profeta a respeito dos anjos e mensageiros no dia do juízo final e na predestinação, tanto boa como má. Certo? Quem tem essa crença é o crente mu'min. Se ele transgredir qualquer uma dessas crenças, hesitando ou expressando dúvidas, perderá a qualidade de fiel e é excluído dos crentes. Certo? Então aqui eu terminei de ler a página 28. E a sua maioria não crê em Deus, sem atribuir-lhe parceiros. 12ª Surata, versículo 106. Certo? E aqui eu vou começar aqui, ó, as bases da doutrina. Certo? As bases da doutrina. Primeira base. Não duvido da existência daquilo que aprendo com os meus sentidos. Bom, antes de começar a enunciar as bases da doutrina, o autor, o Ali At-Tantawi, solicita permissão aos leitores, ou aqui no caso são aqueles que ouvem, e para mim que sou a leitora e futura pessoa que vai ouvir, porque eu também vou ouvir o que eu li, e aos leitores, para dizer umas palavras que, se não tem nada a ver com o conteúdo deste livro, aclamam a sua história e demonstram como cheguei a elas. Ensinava literatura árabe em Bagdá, o autor,
que, se não tem nada a ver com o conteúdo deste livro, aclamam a sua história e demonstram como cheguei a elas. Então ele ensinava literatura árabe em Bagdá antes da Segunda Guerra Mundial. No segundo semestre, me encarregaram de ensinar religião. E o programa consistia na interpretação de algumas suratas do Alcorão. E eu aceitei, né? Ele, o Ali. No início das aulas, o Ali verificou que os alunos estavam nervosos, acostumado que estava a vê-los na aula de literatura tranquilos. Fiquei surpreso ao vê-los distraídos e perdendo tempo. Dei-me conta de que o motivo disso era a sua debilidade na fé e lhes disse: guardem o Alcorão e escutem-me. Subitamente, Deus me inspirou e, sem preparação anterior, fiz um novo estudo sobre a fé e coloquei nele algumas bases. O Ali, tá? Seu resumo foi publicado em A Mensagem, em 1937 ou 1938, e está em meu livro Pensamentos e Estudos. Quando me encarregaram de fazer o programa dos colégios religiosos na Síria, nos dias da união com o Egito, Filo, e ele foi aplicado como indiquei. Introduzi estas bases da doutrina no programa e assinalei o que escrevi como um livro de consulta. Um outro escritor as atribuiu a ele próprio e as plagiou em seu livro, porém não logrou êxito, porque, mesmo adotando o mesmo método, se perdeu no final da análise. Quando me aposentei, era conselheiro do Tribunal de Cassação. Fui a Riad e, mais tarde, a Meca para ensinar na Faculdade de Pedagogia. Revisei essas bases e acrescentei-lhes outras, até chegar a 8 que vou enunciar. Então, aí foi uma nota de rodapé, tá? Que eu acabei de ler. Aqui, ó, nota de rodapé número 5, certo? Que ele coloca logo aqui no título. Aqui, ó, eu tô na página 29, tá? E ele coloca logo aqui a nota de rodapé número 5, as bases da doutrina, certo? E a primeira base: não duvido da existência daquilo que aprendo com os meus sentidos, certo? Então eu vou ficando por aqui agora, depois eu retomo aqui na página 29, certo? E dê o seu like, please. Por favor, dê o seu like. E até o próximo vídeo. Momento leitura com MBS, Mundo Brisa Sócio. Tchau.